nós temos no ABC uma grande concentração de riqueza. Isso faz com que os crimes contra o patrimônio sejam em grande número. Então, os policiais de lá se acostumaram a trabalhar na repressão, principalmente aos crimes envolvendo veículos. Eu acho que fazer um filme, fazer uma música tem um valor muito grande para a cultura de um povo e não pode ser pura e simplesmente jogado por aí. Por isso que a nossa Constituição prevê a garantia dos direitos autorais e o Código Penal pune de forma severa aquele que explora, aquele que comete o crime de violação de direito de autor. Mas nós não podemos esquecer que os delegados, que os policiais são profissionais. Nós não podemos ter dó. Nós sentimos, mas não podemos exteriorizar. Temos que aplicar a lei no caso concreto. Recebemos hoje no cartão de visita o delegado do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e titular da Unidade de Inteligência Policial, Fernando Schmidt de Paula. Pós-graduado em Direito Público e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, nosso convidado começou a trabalhar aos 14 anos de idade e, desde cedo, já demonstrava uma vontade imensa de lutar por justiça. Ao longo da carreira, atuou em casos importantes, como a investigação do crime que vitimou o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, combateu a organização criminosa que realizou diversos ataques em São Paulo no ano de 2006 e conduziu os trabalhos quando obras de arte foram roubadas do Museu de Arte de São Paulo. Envolvido sempre em questões polêmicas como pirataria, flanelinhas em porta de eventos e outros, queremos saber deste professor de Direito Penal como é trabalhar em casos tão diferentes e manter sempre acesa a esperança de zerar os índices de criminalidade em São Paulo. Bem-vindo ao cartão de visita e eu quero saber se começar a trabalhar no Poder Judiciário cedo, com 14 anos, o motivou a entrar nessa carreira. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação para mim estar aqui com você, Débora, que ótimo. E contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da história da Polícia Civil de São Paulo. E, de fato, para mim, começar a trabalhar no Poder Judiciário já aos 14 anos de idade foi algo maravilhoso. Foi, para mim, um divisor de águas. Até então, eu não conhecia nem a vida direito. Um menino pobre, da periferia de São Paulo, do ABC, na verdade, e que, de repente, se vê num tribunal, com juízes, advogados, promotores. Aquilo encanta muito. Até aprender a falar, eu acredito que eu consegui ali naqueles momentos maravilhosos que eu tive com essas autoridades. Lembra de alguma pessoa especial? Tem uma lembrança marcante? Qual foi? Claro, lembro muito bem do juiz da época, o nome dele Carlos Luiz Bianco, nunca mais o vi, mas que ele era muito austero, vibrante, um juiz, era uma referência. Para mim foi uma referência desde então. Em 81, quando você começa a trabalhar em São Caetano, na região do ABC, essa região torna-se referência para o restante do país, principalmente pelos movimentos de redemocratização. Como é que foi lidar com tantas mudanças tão cedinho? É verdade. São Caetano, que forma o ABC, é o C do ABC, né? São Caetano sempre foi uma cidade pujante, embora muito pequenininha, 15 quilômetros quadrados. Eu moro lá até hoje, minha família mora lá, minha mãe mora lá, minha sogra mora lá, meu sogro mora lá. Então, meu irmão mora lá. Então, nós gostamos muito da cidade. E a cidade sempre teve essa mobilização operária, política, sempre ficou na vanguarda, junto com Santo André e São Bernardo. Realmente foi um aprendizado muito grande. Na sua opinião, o bandido muda de região para região? Como é que é isso na sua visão? É claro que o ABC faz parte da grande São Paulo, as diferenças são muito pequenas, mas há particularidades. Claro que os profissionais que trabalham no ABC adquirem uma especialização diferenciada em relação aos profissionais que atuam na região de Mogi, na região de Taboão da Serra, é completamente diferente. Nós temos no ABC uma grande concentração de riqueza, isso faz com que os crimes contra o patrimônio sejam em grande número. Então, os policiais de lá se acostumaram a trabalhar na repressão, principalmente aos crimes envolvendo veículos. Hoje, com uma carreira consolidada e uma larga experiência, você acredita que a pirataria de CD e de DVD, por exemplo, é fruto de um avanço tecnológico desenfreado, doutor? Sem dúvida nenhuma, a pirataria faz parte desse complexo que nós chamamos de crime organizado, não tenho dúvidas. Porque a própria logística que envolve o tráfico de armas e o tráfico de drogas é utilizada também neste contrabando de CDs e DVDs piratas e outros produtos piratas. A pirataria é algo muito
grandioso. Os números são muito comparados, são bilhões de dólares por ano envolvido nessa modalidade criminosa. A pirataria realmente é um mal. E como é que é explicar para uma criança, né, que a música que ela está baixando na internet é um crime? Como é que é isso, doutor? De fato. E isso é importante nós falarmos. Porque aquela pirataria que eu conhecia 10, 15 anos atrás, ela vem sendo substituída paulatinamente por essa pirataria online, que as pessoas baixam nos seus próprios computadores essas obras artísticas, literárias, inclusive obras fonográficas. E eu acho que o bem maior que nós temos que preservar é essa propriedade intelectual. Eu acho que nada justifica a prática desse crime que ofende os titulares desses direitos morais e patrimoniais sobre obras intelectuais. Eu acho que fazer um filme, fazer uma música tem um valor muito grande para a cultura de um povo e não pode ser pura e simplesmente jogado por aí. Por isso que a nossa Constituição prevê a garantia dos direitos autorais e o Código Penal pune de forma severa aquele que explora, aquele que comete o crime de violação de direito de autor. Em 2007, você foi transferido para a Delegacia Seccional do Centro. Foi. Como é que foi esse período na sua vida? Foi o mais importante, talvez? Foi porque eu acredito que na carreira policial, quem teve a oportunidade, como eu, de trabalhar na Delegacia Seccional Centro, se realizou. Porque é o centro da maior cidade da América Latina. É o centro com todas as suas diferenças, com uma população flutuante de 2 milhões, 3 milhões de habitantes por dia e que à noite se resume a 400 mil pessoas. Então é uma diferença muito grande e só trabalhando ali para ter essa realidade do nosso lado e saber conviver com isso de forma profissional, que é o que fazem os policiais civis, atuando profissionalmente. O seu seccional na época hoje é seu diretor. Eu quero saber como é que é o seu relacionamento, né, com essas pessoas, com os diretores, com as pessoas que estão acima do seu cargo. Acho que vale a pena sim citar o nome do Dr. Dejar Gomes Neto, meu diretor, trabalho com ele desde 2000, quando ele foi seccional em Santo André. Fomos juntos para a Delegacia Seccional Oeste, depois para a Delegacia Seccional Centro e agora estamos no DPPC, o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, onde ele é o diretor. Tem assento no Conselho da Polícia Civil e tem feito um trabalho brilhante. Então, o seu relacionamento com os superiores é considerado muito bom? Harmônico, um relacionamento profissional, harmônico e com o Dejar, que eu posso dizer assim, de amizade. Na região central, vamos desde o combate ao tráfico de drogas até furtos de obras de arte do MASP. O que é mais difícil? Combater o tráfico ou prender algumas pessoas que buscam na venda ilegal de doces, cadernos, um sustento para a família, doutor? Débora, não tem crime fácil de investigar. Todos os crimes são difíceis, porque do lado de lá, lutando pelo mal, estão os criminosos, seres humanos também inteligentes. Então não há facilidade nenhuma, todos eles são muito difíceis de se investigar. Com relação ao furto das obras de arte do MASP, foi para mim muito importante. Atuei naquele dezembro de uma forma muito efetiva, profunda, foi o Natal trabalhando nesse caso, o Ano Novo trabalhando nesse caso, em prejuízo de horas com a família, mas foi uma dedicação muito forte minha, da equipe e da Polícia Civil como um todo. Afinal, foi a Polícia Civil que conseguiu prender e recuperar aqueles quadros. O inquérito policial foi conduzido por mim, porque na ocasião eu era titular do setor de investigações da Seccional Centro, fiz um inquérito policial, no qual foram ouvidas mais de 150 pessoas, nesse período de Natal e Ano Novo, e os nossos colegas do DEIC, com uma informação valiosa, conseguiram recuperar as obras de arte. Ponto para a Polícia Civil de São Paulo, que deu uma resposta rápida e que ganhou o mundo com uma repercussão altamente positiva. Você já teve dó de atuar em algum caso? Você se recorda disso? Eu acho que como ser humano, alguns momentos, nós temos dó sim. Eu acho que um sentimento que a gente vê que o próximo não conseguiu as mesmas oportunidades que você e caiu para a criminalidade. Estou dizendo sim, daqueles criminosos com defeito de caráter, caracterológicos, pessoas que não tiveram uma boa oportunidade e caíram para a criminalidade. Dá dó. Porque existe um outro também, na sua opinião? Existem os doentes, né, os sintomáticos, são criminosos que sempre vão delinquir, pessoas diferentes de nós, pessoas doentes. Mas o caracterológico é aquele que é envolvido pelo sistema, envolvido pela sociedade ou por uma família deficiente, ele cai para a criminalidade porque não teve a oportunidade que nós tivemos. Então tem alguns momentos que sim, mas nós não podemos esquecer que os delegados, que os policiais são profissionais. Nós não podemos ter dó. Nós sentimos, mas não podemos exteriorizar. Temos que aplicar a lei no caso concreto.
E o ingresso dos jovens na criminalidade, doutor, dificulta o trabalho da polícia? Acredito que sim. Os jovens têm se mostrado frequentes na prática dos crimes, os exemplos não faltam, sobretudo nesses momentos recentes em que os crimes têm acontecido com o envolvimento deles. A nossa legislação é boa, tem referência mundial, é uma lei de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que considera o jovem como uma pessoa em desenvolvimento. Claro, merece um tratamento assim, mas na prática não tem se mostrado eficiente de forma a prevenir os crimes. Porque a prevenção dos crimes deve ser o escopo do Estado, da família, da sociedade. Não queremos crime nenhum, mas eles acontecem. E quando são praticados por adolescentes, por crianças, o resultado é a internação, que nem sempre traz aquilo que nós queremos, que é a pacificação social. Eu acredito que essa legislação possa ser desenvolvida, ser aprimorada, para que o jovem permaneça segregado por um pouco mais de tempo, para servir de um anteparo dessa criminalidade galopante que nós temos aí envolvendo os jovens. E o que você acha da redução da maioridade penal? Eu acredito que essa é uma tese de difícil defesa. Então, há aqueles que acham que deva, sim, a idade ser reduzida para 16 anos, 14 anos, e aqueles que acham que não. Pela história do direito brasileiro, os 18 anos já estão consagrados. Eu acho que é um bom divisor de águas. Acho que não precisamos não reduzir. Não precisamos, mas precisamos sim segregar por mais tempo e de forma efetiva com uma ação nesses jovens, para que eles sejam mesmo recuperados. Nós não estamos vendo isso acontecer. Muitas pessoas falam que o crime organizado já paga cursos de direito para alguns jovens. Como é ser professor e, de repente, imaginar que está lecionando para algum futuro advogado do crime? Deve mexer um pouco com a cabeça isso, não, doutor? É lamentável. Essas informações existem, mas ainda não foram comprovadas. Eu acredito que nós, da Polícia Civil, especialmente na área de inteligência, temos que ter esse conhecimento, temos que estar atuantes, atentos para tudo isso que está acontecendo, mas não temos nenhuma prova a respeito. Eu acho que o jovem é sempre um jovem. E como professor, eu experimento essa vida já há alguns anos, como professor eu vejo na juventude o que nós realmente precisamos para mudar o país. Então nós temos que acreditar no jovem, não pensar que alguns jovens estejam contaminados. Acho que sim, lidar com eles, dar a eles uma oportunidade de vida melhor e sim, como policial, administrar, monitorar para saber se existe ou não algum desvio. Agora, por curiosidade, como é que é seu lado professor com aluno? Você é aquele professor adorado ou aquele professor que todo aluno tem medo? Eu gostaria Como é que é isso? Eu gostaria muito que eles estivessem aqui para responder. Mas eu acho, né, que eu correspondo bem às expectativas dos alunos. Procuro ser acessível aos alunos, mostrar uma linguagem simples para os alunos e principalmente ser uma referência para eles. Então a história da minha vida muitas vezes faz parte das minhas aulas, para mostrar para aqueles mais humildes que vocês podem chegar lá. Você acaba dando exemplos nas aulas mesmo? Eu acho que os professores têm que fazer isso, mostrar para os alunos que o caminho existe e que eles podem chegar lá. Tem uma frase do Nelson Mandela que é o nosso mural da semana. A segurança só para alguns é, de fato, a insegurança para todos. O Estado deveria valorizar mais os policiais para que os mesmos não precisassem trabalhar em empresas de segurança privada ou fazer aqueles bicos, doutor? Claro que sim. Eu acho que cada um na sua área, não é verdade? A nossa própria lei orgânica permite que os policiais atuem como professores, é o que eu faço. Tá. Eu busco uma complementação de renda e uma satisfação pessoal, dividindo o meu pensamento, o meu tempo, entre a carreira de delegado de polícia e a docência no ensino superior. Eu acredito que sim, eu acho que o policial deve sim ter uma valorização inclusive salarial, e eu acredito que nós estamos caminhando para isso aqui no estado de São Paulo. Bom, depois do intervalo, eu quero que o senhor responda como é que é ser delegado de polícia casado com uma advogada. O cartão de visita tem apoio da Dentifix, Formato Móveis e Estúdio W. E se você quiser também, pode mandar críticas ou sugestões para o nosso programa. O e-mail cartãodevisita@r7.com. Voltamos já. Antes do intervalo, eu deixei uma perguntinha para o delegado do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e titular da Unidade de Inteligência Policial, Fernando Schmidt de Paula, como é ser delegado de polícia casado com uma advogada. Quero saber agora, e aí? É muito bom, né? Nós nos conhecemos
na época da faculdade. A Maristela é uma excelente advogada que atua em Santo André desde quando se formou, atua com a mãe, doutora Eli. Então, elas têm uma banca de advocacia muito boa lá na cidade de Santo André e ela me ajuda muito. A Maristela me ajuda muito, me dá muito apoio, mas no início da carreira foi difícil. Afinal de contas, eu era delegado no mesmo bairro onde ela tinha escritório de advocacia. Qual a especialidade dela? Ela fazia o criminal, a parte criminal e a parte civil. Conversamos, falei, não vai dar certo. Eu acredito que alguma coisa nós devemos fazer. Como é que é? Aí Você manda prender, ela manda soltar? Exatamente. Essa foi a questão que me veio à cabeça e na cabeça dela também. Mas ela tomou a iniciativa. Não, eu vou deixar de atuar, pelo menos vou minimizar os meus casos na área criminal, porque senão vai haver um conflito, não vai ser legal. Então, ela fez isso. Começou a atuar com mais profundidade na área do direito civil e do direito do trabalho. E assim aconteceu, ela se tornou uma grande advogada lá na cidade de Santo André. E como é que é dia de clássico Corinthians e São Paulo em casa aí? Nem me fala, porque ela é corintiana, mas corintiana de um tempo para cá, porque quando ela era menina era São Paulina. Mas eu sou São Paulino, não vou mudar de jeito nenhum. Então tem um pouquinho de discussão? Não, ou ela também recua como ela recua no trabalho? Não, ao contrário. Nós temos um relacionamento harmônico em relação a isso aí, sem problema nenhum. Afinal de contas, futebol é para quem está dentro do campo. Para quem está de fora, é apenas uma torcida, uma forma de entretenimento. Eu sei que você gosta bastante de esportes, né? Já praticou vários. Ah, sim. Ainda pratica? Dá tempo? Não, agora não dá mais tempo. Acho que a idade já chega para todos, não dá para fazer as mesmas coisas que nós fazíamos quando jovens. Mas eu sempre gostei de esporte, sempre acompanhei o esporte e até hoje acompanho o futebol, temos trabalhos envolvendo o futebol. Eu acredito que o esporte deva sim participar da vida de todas as pessoas. E dá para relaxar um pouquinho no final de semana? Dá para bater uma bolinha? O que dá para fazer? Eu acho que se eu for bater uma bolinha agora é capaz de eu quebrar a perna, então eu tenho que me cuidar. Como é que é para um delegado acostumado a combater tantos crimes ficar sabendo que alguns colegas de profissão são mortos fora do horário de trabalho? Sem dúvida nenhuma, este é um assunto extremamente grave e que nos toca a todos. Porque nos vemos na posição daqueles policiais, nos vemos na posição dos familiares desses policiais. Isso não deve acontecer. A população, a sociedade deve valorizar os seus policiais, deve proteger os seus policiais, dar a eles o apoio que eles precisam. Afinal, eles são sim os defensores da sociedade. Nos toca muito. Infelizmente, ao longo da carreira, tive que investigar casos em que policiais foram vitimados. E conseguimos, sim, descobrir a autoria, prendemos os autores e não é surpresa nenhuma, na época foi surpresa, agora não é mais surpresa, com o envolvimento de menores. E a sua esposa não fica com medo com a sua exposição em crimes que tem uma grande repercussão? Eu acredito que sim, acredito que não só ela, como a minha mãe, todos os familiares, mas como eu disse, Débora, os policiais são profissionais. Eles foram treinados, atuam de forma profissional. E, enquanto profissionais, eles têm um risco na sua profissão. E nós temos que minimizar esse risco. E é o que os policiais civis fazem com os treinamentos que a academia dispõe e também com o trabalho em equipe. Eu acredito que o trabalho em equipe é fundamental para que o policial não seja vitimado. Seu pai era mineiro e a mãe é do interior de São Paulo. Qual é a maior lembrança que você e o seu irmão Evandro têm do seu Jovino de Paula? Conta pra gente. Você realmente mexe num ponto sensível, né? E, claro, lembranças não faltam, né? Meu pai sempre foi um homem de bem, trabalhador, morreu precocemente, né? Morreu com quantos anos? Com 72 anos, morreu nos meus braços, inclusive. Foi um momento muito difícil na vida de todo mundo. Confesso que não me recuperei, acredito que ninguém se recupera quando morre alguém, né? Muito próximo de você. Mas lembranças não faltam. Então, meu pai sempre foi um esportista, jogador de futebol, nos levava sempre aos estádios de futebol, sempre valorizou esse aspecto físico e até quando pôde, praticou esporte. Então, as lembranças não faltam. Lembranças de infância, às vezes, são tão gostosas e, às vezes, nesse caso, como eu percebi, são um pouco doloridas, né, doutor? São as mais doloridas, certamente. Era um garoto levado? Quem, eu? Não, ao contrário. Tanto eu como meu irmão sempre tivemos uma vida... Bem obedientes? Muito obedientes. Não gostavam de traquinagem? Todo mundo gostava, mas acredito que tinha limites, né? Como é que seus pais reagiram quando você ingressou na polícia, por exemplo? Conta como é que foi isso. Acho que toda família
tenho um receio muito grande, na minha família não foi diferente, mas depois me apoiaram. Eu tenho apoio deles incondicional, até naqueles momentos mais difíceis, em que na carreira você tem que se doar, na carreira você é, de certa forma, injustiçado pelo sistema, mas nós temos que entender que essas injustiças são previsíveis e nós, como profissionais, devemos atuar para evitar essas injustiças. Tem medo da velhice, doutor? Da velhice não tenho, não. Como é que você imagina a sua carreira na polícia? Quando tiver que parar, como é que vai fazer? Eu acho que não vai ter problema nenhum, porque eu tenho a minha vida dividida com a docência. E a docência traz aquilo que eu preciso para me manter sempre próximo da atualidade, da juventude e da atualização. Um dos casos mais importantes da sua carreira é, sem dúvida, a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Qual é a maior lição daquele caso? Dá para contar para a gente, Fernando? Quando o prefeito Celso Daniel foi sequestrado e depois morto, eu estava de férias. Estava no litoral norte de São Paulo e recebi um telefonema do doutor Dejar. Aconteceu um caso gravíssimo aqui em Santo André, preciso que você volte. Falei, imediatamente, interrompi minhas férias e voltei. E participei de forma lateral dessa investigação, uma vez que em Santo André nada aconteceu em relação ao crime. Ali era onde ele morava, ali era onde ele trabalhava. Então as investigações que nós procedemos em Santo André eram investigações laterais, fornecendo subsídios para aqueles que estavam conduzindo a investigação, no caso, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Foi também uma dedicação muito grande, minha e dos outros policiais da Seccional de Santo André, com prejuízo de folga, trabalhando sábado, domingo, e no meu caso até em férias. Entramos em muitos lugares suspeitos, checamos todas as denúncias, reunimos provas e também testemunhos e passamos para o presidente da investigação, o delegado do DHPP. Foi uma dedicação realmente muito grande. A cidade se comoveu. Então aquilo para mim também foi marcante na carreira. Nós vimos como um líder, um prefeito municipal, ele é uma referência na sociedade. E a morte dele caiu como uma bomba naquela cidade, que acredito até hoje não tenha se recuperado de forma integral. Claro que a vida continua, mas como profissional eu aprendi ali a não desprezar nenhuma informação. O que aconteceu no decorrer daquelas investigações que o senhor comenta com os alunos em sala de aula? As aulas de direito penal, que é a disciplina que eu leciono na universidade, elas são sim apimentadas por casos reais. Eu acredito que para o aluno é muito mais fácil de compreender aquele assunto doutrinário se nós citarmos os exemplos. E na minha carreira, exemplos não faltam. Eu acredito que eu já atuei tanto no caso de homicídio, como caso de roubo, caso de estupro, crimes da criminalidade não convencional, esses crimes praticados por empresários. Eu acho que essa referência para eles é muito positiva. E para mim não é difícil, como eu já vivenciei tantos exemplos da vida real. Lidar tanto com a morte, com casos graves como esse, por exemplo, você acha que acaba se tornando um pouco embrutecido com isso? Acredito que sim, acredito que sim. O ser humano ele vai se acostumando com esses casos trágicos da vida real. Para não ficar embrutecido, conforme você disse, nós temos que ter um amparo psicológico, claro que sim, né? Eu busco esse amparo psicológico na minha família. Eu acho que esse aconchego que eu tenho na minha casa, na casa da minha mãe, na casa do meu irmão, até na casa dos amigos, isso é inafastável. Eu acho que isso é muito importante, o policial não pode perder essa referência. Afinal, é lá que ele nasceu, é de lá que ele veio e é para lá que ele vai voltar, quando ele deixa de ser policial, quando ele deixa de ser um profissional. Então, ele não pode se embrutecer, mas que se embrutece um pouco, com certeza. Seus objetivos, Fernando, quais são agora na polícia? Eu acho que é manter aquilo que nós conquistamos, que é uma credibilidade, um trabalho sério ao longo desse tempo todo, buscar terminar meus dias na carreira também com dignidade, me aperfeiçoar para ser um professor sempre melhor e assim participar da vida dessa minha sociedade. E eu quero saber agora, doutor, para quem você entrega o seu cartão de visita? Eu queria ter 100 cartões de visitas para poder entregar, mas eu acredito que eu tenho que entregar para minha família indistintamente, na pessoa da minha mãe, que eu quero homenagear, Dona Marina, que para mim é uma referência de vida e um exemplo a ser seguido. Assaltos a obras de arte, assassinato de prefeito, combate à pirataria, prisão de flanelinhas e uma vida em que a morte e o combate ao crime fazem parte da rotina. Perder amigos durante o exercício da profissão tornou-se algo normal com o passar dos anos, mas a dor maior
foi quando nosso convidado perdeu o pai, há 4 anos, como ele mesmo comentou durante a nossa entrevista. O homem que talvez tenha ficado embrutecido combatendo o crime, sorri, como nos tempos de criança em São Caetano do Sul, quando fala do irmão engenheiro e da mãe Marina, que vive hoje com uma pequena cachorrinha em Yorkshire. Fica claro que trabalhar no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania é motivo de orgulho, mas causa muita reflexão quando percebe que há brasileiros vivendo em condições desfavoráveis. E é para o delegado Fernando Schmidt de Paula, este profissional que faz do combate ao crime e a busca pela cidadania da população a sua parcela de contribuição ao país, que eu entrego o meu cartão de visita de hoje. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.